Seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção, Rei do meu coração. Seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom. Tu és bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas veias, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, tão bom. Tu és bom, tu és bom, Senhor. Tu és bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Essa certeza alegra o nosso coração. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais, Senhor. Jamais. Tu és bom. Tu és bom, tão bom. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, a terra passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular, voltou a respirar. Quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti,
Ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos, de coração, Jesus, nosso te adoramos, de coração, de coração. Graça e paz, igreja. Boa noite. Vamos orar para a gente iniciar o nosso tempo de culto ao Senhor? Amém? Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela sua presença no nosso meio. Obrigada, Deus, porque novamente nós podemos nos reunir para adorar o teu nome, para ouvir também uma palavra vinda do Senhor, Pai. No nome de Jesus, a gente quer entregar esse culto diante do Senhor, que o nosso coração, a nossa mente sejam realmente focados aqui, Pai. Tira todas as distrações, tudo aquilo que pode nos impedir de entender e de absorver o que o Senhor quer falar para nós, Pai, nessa noite. Que os nossos corações eles sejam como um solo fértil mesmo para a palavra do Senhor. E que Teu Espírito Santo seja realmente presente nesse lugar, Pai. Que o nosso coração esteja aberto mesmo ao agir e ao mover do Senhor nessa noite, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai, fica no nosso meio, fala com a gente no nome de Jesus. Amém. Gente, quero convidar vocês para abrir a Bíblia comigo em Salmos, número 40. Amém? Amém? Vamos lá, então. Salmos número 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Gente, eu não sei se vocês perceberam nessa palavra e no que está sendo falado aqui, mas está dizendo assim que o Senhor nos ouve. E é esse Deus que a gente cultua hoje, é esse Deus que troca muitas vezes a nossa condição de lugar de paralisia, de estar no atoleiro de lama, significa tá dando tudo errado, estou num lugar que não era para eu estar, estou paralisada. E Ele nos tira desse lugar e nos coloca num lugar de grandes maravilhas, de realmente trocar o nosso grito de socorro por um hino de louvor mesmo. E é esse Deus que nós cultuamos aqui hoje, é esse Deus que você veio aqui. E é esse Deus que você serve mesmo. Então, nessa noite, com o seu coração, com tudo que você tem, que você abra a sua boca para falar com o Senhor, porque Ele te ouve. Se você passa por um momento difícil, que você está gritando, meu Deus, socorro, está dando tudo errado, esse Deus, Ele te escuta. E Ele está aqui essa noite para realmente falar com você. E que você também possa estar com o coração aberto mesmo. E para que muitos realmente vejam e confiem no Senhor através de tudo que Ele tem feito. E é por isso que esse salmo fala que vale muito a pena a gente colocar a confiança no Senhor. Porque é o Senhor que a gente confia, o Senhor que a gente segue, o Senhor que a gente cultua. Ele é esse Senhor que não nos deixa desamparado, que nos escuta. Então, nessa noite, que você abra a sua boca,
Que você adore ao Senhor, que você fale: Deus, hoje eu não tô legal. Hoje eu tô legal. Deus, hoje eu quero te louvar pelas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Ou eu quero te louvar, Deus, porque mesmo em meio às coisas difíceis que têm acontecido, eu percebo que o Senhor está comigo. Amém? Então, eu quero convidar você agora para ter um momento de oração, você aí no seu lugar mesmo. Feche os seus olhos e fale com o Senhor mesmo. Deus, fala para Deus assim, como está o seu coração. Entrega mesmo para Deus as suas dificuldades, as suas alegrias. E que a gente possa estar nesse lugar para cultuar o Senhor com todo o nosso ser. Espírito Santo de Deus, nós colocamos as nossas aflições, nós colocamos, Deus, a nossa semana que passou, Pai, às vezes a nossa ansiedade por essa que vai começar também, Pai, nós colocamos diante do Senhor, Pai, tudo aquilo que a gente tem vivido e que muitas vezes a gente percebe que está muito difícil, que são fardos pesados mesmo para a gente carregar. A gente pede para que o Senhor troque esses fardos pesados que muitos dos meus irmãos estão aqui nessa noite pelo fardo do Senhor que é leve. No nome de Jesus, Deus, tira todo medo, ansiedade, que a gente possa realmente perceber que mesmo diante dos desafios que a gente tem vivido, o Senhor continua fazendo maravilhas, Pai. O Senhor continua sendo Deus conosco, Deus presente. O Senhor nunca nos deixou só, Pai. Abre o nosso ouvido, abre o nosso olhar e o nosso coração para perceber que o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, Deus. O Senhor não nos deixou desamparados, não nos deixou sozinhos, Pai. E que nessa noite, assim como a gente leu aqui nesse salmo, Pai, que o Senhor troque mesmo o nosso grito de socorro muitas vezes, Pai, por um hino de louvor. No nome de Jesus, nós queremos louvar o Senhor, Pai, porque mesmo com os desafios que também nos fazem crescer, que nos moldam, que nos deixam mais parecidos com o Senhor, Pai, o Senhor continua fazendo grandes coisas, Pai. Obrigada, Deus, porque a gente precisa muito do Senhor. O Senhor não nos abandone e nos perdoa, Pai, porque muitas vezes a gente deixa de perceber o Senhor no nosso dia a dia, Pai. Que nessa noite a gente possa ver nesse lugar aqui reconciliação com o Senhor. Que a gente possa encontrar nesse lugar aqui pessoas que mesmo com as suas dificuldades, mesmo, Deus, com coisas ainda a melhorar, Pai, pessoas que reconhecem que não conseguem mais sentir, Pai. No nome de Jesus, nós entregamos o nosso coração, a nossa alma mesmo diante do Senhor e dizemos para o Senhor, Pai, fala com a gente nessa noite. No nome de Jesus, Deus. Amém. Coloque de pé, meu irmão, e declare isso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu não saberei quanto custou os meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados.
viemos adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pai, nós te adoramos mesmo, Senhor. Como é bom podermos adorar ao Senhor, exaltar ao nosso Deus. Eu quero te convidar nesse tempo para que nós celebramos ao Senhor, aquele que vive e reina eternamente. O nosso Senhor está sobre nós e nós podemos celebrar declarando que Ele é exaltado, Ele é soberano. E esse hino nos lembra disso, que Ele é o nosso castelo forte. Nós podemos dizer isso, castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende o céu, em todo trânsito. Pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel, astuto e muito rebelde, igual não há na terra. Homem nada faz, sozinho está perdido, Mas o nosso Deus, mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. Quem é Jesus, que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Quiserem devorar, demônios não contaram, não poderíamos dominar. Vem ver nos assustar, príncipe do mal, o seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. temos essa certeza, podemos declarar: se Deus o verbo ficará, sabemos com certeza
Cristo por defesa. Se Temos em perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte nos chegar, com Ele reinaremos. podemos declarar que Ele é o nosso castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Nós celebramos ao nosso Senhor. E esse convite para celebrarmos ao nosso Senhor também é um convite para declararmos que Ele é a única razão de que temos que somos. E nós podemos declarar isso. És tu A razão da minha adoração, ó Jesus. És tu a esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiamos. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiamos. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo. Todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, Todo tempo adoraremos. em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Pela última vez declaramos Eu te louvarei, te glorificarei.
louvamos ao nome do nosso Senhor. E essa canção nos lembra que o nosso Deus, aquele que é soberano, Senhor, sobre tudo e sobre todos, Ele também é o Deus que reina e vive sobre todas as coisas. E às vezes nas nossas dificuldades, nosso dia a dia, nós enfrentamos tantas lutas. Nós nos lidamos com tantas realidades que às vezes parece que nada tem controle, ou que nós não temos controle de nada, ou que nós não temos ninguém onde nós podemos socorrer. Mas essa canção ela nos convida a lembrarmos do nosso Senhor, aquele que padeceu por nós, mas que também é aquele que vive e reina eternamente. E sobre o trono de glória e de graça, Ele está reinando soberano. E é nesse Deus que nós confiamos, é nesse Deus que nós dispensamos e colocamos a nossa confiança. Eu quero te convidar a declarar isso nessa noite, lembrando da grandeza do nosso Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Paramos sobre o trono. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Sobre o Que trono. ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Servos descendentes, nosso Deus, que nós podemos o adorar nesse tempo. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que
que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Nós possamos declarar nesse tempo que os céus possam se abrir, para que nós possamos diariamente nos mover mediante a graça do Senhor sobre nós. Que se abram os céus, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A Bíblia nos convida a lembrar quantas pessoas confiam em homens, em bens, em riquezas. Nos leva ao entendimento de que em todo tempo a nossa vida precisa estar segura no nosso Deus. E quando nós declaramos isso, que os céus possam se abrir, para que nós possamos constantemente declarar e vivenciar que a nossa fé e a nossa esperança estão no nosso Deus. Nós estamos declarando que não existe nada que pode nos separar desse amor, dessa graça, dessa vida. Que nós estamos seguros neste nosso Senhor, que vive, reina, soberano sobre tudo e sobre todos. E esse Jesus que nos ensina a viver esse ambiente também é o mesmo Jesus que nos ensina a abençoar os nossos irmãos e irmãs. Eu quero te convidar, meu irmão, nesse momento você a sair do seu lugar e começar a abençoar o irmão que está ao teu lado. Escolha um irmão. Como eu sempre digo, escolha aquele que talvez você não conviva tanto. Mas eu quero te convidar você a orar pelos nossos irmãos neste tempo, para que você abençoe os nossos irmãos, aqueles que estão nos visitando. Você que está há mais tempo na igreja, ore por aqueles que estão nos visitando também. Derrame da graça do Senhor sobre ele. Mas eu quero te convidar nesse momento a que nós oremos uns pelos outros e abençoamos os nossos irmãos em todo tempo. Então saia do seu lugar.
cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Você que já terminou de orar e quiser declarar isso conosco, não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Declare pro seu irmão sobre sua vida. Vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Que Deus tem, sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Esse é o nosso Deus, que nos ensina em todo tempo a sermos uma família, caminharmos unidos uns aos outros e abençoarmos os nossos irmãos e irmãs. Pode se assentar, meu irmão. Enquanto a gente canta mais uma canção, quero convidar você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, que venha trazer aqui ao altar e participar assim, do que Deus tem feito nesse lugar, em outras cidades, nas nações, através dos seus recursos, que você vem com alegria aqui à frente para isso. Podemos entregar os nossos dízimos e ofertas, celebrando ao Senhor, dizendo: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em
Senhor Deus e Pai, ainda na Tua presença, Senhor, queremos Te agradecer por cada irmão aqui, por cada família aqui representada, Pai. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nós Te agradecemos por essas ofertas que chegaram no Teu altar, que o Senhor esteja abençoando as mãos que doaram e que o Senhor possa abençoar aqueles que também não doaram, Pai. Que o Senhor esteja com todos nós, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, Te pedimos orientação para que essa oferta seja usada na Tua casa, na Tua causa e na Tua missão. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém. Quero convidar as crianças para virem aqui à frente. Você que tem até 11 anos. Bem-vindo. Vamos orar por vocês. Oi? Quer vir, José? Se você puder, estende a sua mão para cá. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essas crianças, por essas pessoas que têm disponibilizado seus pais, seus familiares a trazerem eles à casa do Senhor. Peço no nome de Jesus que o Senhor continue os abençoando, para que eles possam crescer em graça, sabedoria no Senhor. Dá também, Pai, direcionamento para cada pessoa que tem cuidado deles, Pai, para que eles possam caminhar nos caminhos do Senhor mesmo, Pai. Nessa noite eu peço para que o Senhor abençoe o nosso tempo de salinha, que o Senhor esteja com a gente lá, que a gente possa realmente ouvir a voz do Senhor também lá naquele lugar, Pai. Usa a minha vida e fala ao coração de cada criança lá, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Graça e paz, meus irmãos. Como é bom podermos estar na casa do Senhor também, para aprendermos um pouquinho da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo no texto de Efésios, capítulo de número 3. Se você esteve aqui presente na semana passada, se você não esteve, nós falamos um pouquinho sobre os dons do Espírito e da manifestação do dom no meio da casa do Senhor. Obrigado, Ira. E nós falamos sobre como o dom, o talento, aquilo que o Senhor entregou e derramou na minha e na sua vida, coopera para que nós, como irmãos e irmãs, possamos desfrutar da graça de Deus em todo o tempo. E hoje eu quero te convidar a pensar um pouquinho também, continuar a pensar sobre uma oração que Paulo faz, a partir, Efésios capítulo 3, a partir do verso número 14. Paulo faz uma oração para aquele povo, e a oração que ele faz me chama muita atenção. Eu quero te fazer pensar um pouquinho sobre isso nessa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quem quiser acompanhar pela projeção também pode. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna a vocação
que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, e assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida de Cristo. Amém e amém. Quando nós pensamos na semana passada, e se você lembrar o que falamos um pouquinho, nós pensamos sobre a perspectiva e sobre o entendimento claro do que é o dom, para o que serve o dom e como nós vivemos esse dom. E quando nós olhamos lá em 1 Coríntios 12, o Paulo, ao escrever aquele texto extraordinário, ele começa a trazer para nós o entendimento de que Deus derramou para todos os seres humanos dons e talentos. E aí foi a brincadeira do estudo dessa semana, que eu mandei olhar para o lado e falar que por mãozinho do lado, olha, você tem um dom. E aí a Cléo depois ficou ali me brincando lá no meio da semana no estudo. Mas quando a gente olha para a perspectiva da graça de Deus, quando a gente olha para aquele texto de Paulo, nós aprendemos alguns princípios na semana passada. E nós aprendemos claramente que todos nós temos dons, talentos, todos nós temos ferramenta, porque é isso que é o dom, uma ferramenta para que nós possamos proclamar o reino de Deus, manifestar a graça de Deus. E muita gente, como olhamos na semana passada, acaba por não conseguir viver a plenitude daquilo que Deus deseja para nós. E aí nós vemos tantas pessoas que têm dons, talentos, que têm predisposições para diversas coisas, patinando na sua vida, porque não encontraram o centro ou aquilo que é principal para que ele possa viver uma vida satisfeita. E aí se você fizer uma pesquisa básica no Google, você vai perceber que um dos maiores questionamentos dos anos 2000 para cá é: por que eu existo? Qual é a minha identidade? Qual é o meu propósito? Por que eu estou nessa terra? Para que eu estou nesse lugar? Será que eu sou só um acidente da minha mãe e do meu pai? Ou será que eu sou simplesmente, Deus estava lá preocupado com os filhos, ou com a guerra, ou com outras coisas, esqueceu que eu acabei nascendo? Ou será que Deus não me deu dons e talentos? Quando nós pensamos na semana passada, você começou a entender, e foi uma das coisas que eu bati muito forte naquele tempo, é que o Deus que nos trouxe para esse ambiente, Ele nos deu dons e talentos. Então você tem ferramentas nas suas mãos. Você tem ferramentas para que você possa desfrutar do propósito de Deus. E quando nós olhamos essas ferramentas, ou por que elas servem, as ferramentas que o Senhor colocou nas nossas mãos são ferramentas que nos trazem satisfação. Eu não sei quantos de vocês já teve a capacidade, ou já encontraram o seu real significado e propósito da vida. E aí quando você está ali fazendo aquilo que você ama, você é completamente satisfeito. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Paulo ele começa a trazer esse princípio para a igreja de Coríntios. Ele diz: olha, os dons eles servem primariamente, foi os pontos que nós trabalhamos na semana passada, para a edificação da igreja. Porque por meio dos talentos, e é interessante a dinâmica que Paulo usa lá em 1 Coríntios, que ele diz: olha, existe um corpo, e no corpo nem todo mundo é mão, no corpo nem todo mundo é olho, no corpo nem todo mundo é ouvido. Que chato seria se só tivéssemos ouvido e não tivéssemos boca. Meu Deus do céu, que coisa estranha. Ou que chato seria se nós só tivéssemos olhos, mas não pudéssemos ouvir nem falar nada. Ou que chato seria se nós não pudéssemos apalpar algumas coisas, pegar, ter o toque. Quando nós olhamos para isso, a primeira
perspectiva que nós pensamos na semana passada é que os dons servem para edificar a igreja. E aí uma das coisas que eu cravei na nossa mente na semana passada é que em todo tempo nós precisamos entender que nós temos ferramentas que cooperam no crescimento do nosso irmão ao nosso lado. E eu sempre uso a dinâmica do casamento, ou a dinâmica de irmãos. Lá em casa existia essa dinâmica, na casa dos meus pais. Na minha casa agora com a Amanda existe muito essa dinâmica, porque a Amanda, como eu já disse algumas vezes, ela é acelerada. Às vezes ela acorda e ela quer resolver o mundo, ela quer pensar sobre a coisa que vai acontecer em 2025, a gente não está nem passou na metade do ano agora, e ela está querendo resolver as coisas de 2025, está querendo planejar, está querendo acelerar, está querendo puxar para frente. E às vezes eu sou o contrário, né? Eu sou aquele que vou fazendo as coisas, vivo cada dia, vou pensando de mês em mês no máximo, vou ali planejando as coisas que estão na minha mão para fazer. E às vezes ela fala, meu Deus, está acontecendo isso, vai fazer não sei o que, vai acontecer aquilo outro, e eu vou morrer, vai ter uma crise, não sei o que. Eu falo, olha, calma, nós temos que ver esse dia, nós ainda não sabemos nem se nós vamos viver até amanhã, 2025 vai chegar. Mas no nosso casamento, se os dois fossem pessoas mais calmas, com mais projeção, mais pacientes, não daria certo. Já pensou, gente? Que chato, os dois complicados ali, os dois não iam sair do lugar. Que a Amanda às vezes me puxa quando eu preciso ser puxado. E eu às vezes seguro ela quando ela precisa ser segurada. Mas você percebe que no corpo de Cristo, muitas vezes nós acabamos por viver crises, dificuldades, porque nós temos irmãos e irmãs que às vezes não desenvolvem dos seus dons para edificar uns aos outros. Nós vemos na Bíblia o dom do socorro, o dom da visitação, o dom evangelístico, o dom profético, o dom apostólico e vários outros, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. E como é lindo quando nós vemos os dons se movendo através e movendo por meio de nós. Na terça-feira passada, a Eliana chegou aqui e veio na nossa reunião de oração, na semana retrasada, e foi um momento extraordinário. No final do culto ela começou a orar, e ela liberou uma palavra de sabedoria extraordinária, daquilo que Deus já vinha falado para nós, e foi fantástico. Mas ela saiu daqui sabendo que ela tinha que falar alguma coisa a mais, porque Deus tinha ministrado algo diferente, algo a mais para ela, e ela não ministrou. Na terça agora, ela veio vindo para a igreja e falou, pastor, eu preciso falar uma palavra. Eu falei, oh Deus, que bênção, aleluia. E ela ministrou no nosso coração na terça-feira, e como nós fomos apacentados por aquilo, cuidado por aquilo, e muitas vezes nós temos dons, ferramentas, talentos, e nós guardamos para nós mesmos, e nós não cooperamos para em todo tempo edificar a vida do nosso irmão. Outra coisa que nós conversamos na semana passada é que o dom serve para cooperarmos no serviço missionário, no avanço missionário do reino de Deus. Se você olhar nos dados, você vai ver que existe uma grande população de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E quando você fala de Jesus, ou quando você diz sobre Jesus, eles não conseguem fazer a conexão. E nós achamos que no século 21 isso é inexistente. Mas deixa eu contar algo para vocês. A gente foi numa comunidade, Ribeirinhos, que no ano passado, em setembro do ano passado, é uma das atividades da agência Malta, e nós fomos para essa atividade lá nos Ribeirinhos. A Mari estava com a gente, estava eu, Amanda, a Mari aqui da igreja, o José e a Jennifer também, que não estão aqui hoje, mas estavam com a gente lá. E lá é o seguinte, você tem que ir para Teresina, e aí dá 3 horas de avião para nós que estávamos saindo de São Paulo, aí depois você vai mais 7 horas de ônibus até chegar no Delta do Parnaíba. E depois do Delta do Parnaíba, você vai mais 3 horas de barco. Um barco que às vezes dava umas balançadas meio estranhas. A gente tinha que dar aquela confiada em Deus, falar, Jesus, segura o barco, livra de tempestade, porque se chover, nós vira aqui nesse negócio. Mas é basicamente isso para chegar. E a comunidade que nós estávamos lá, era uma comunidade que é algo que eu nunca vi na minha vida, porque não existe um mercado, não existe uma mercearia, não existe uma prefeitura, não existe nada que você possa imaginar como sendo algo básico que nós temos hoje. Eles vivem numa areia pesada, que a maioria de nós, os que andaram descalços, porque o chinelo às vezes entrava areia, o sapato também,
os que andavam nessas realidades, eles não conseguiam pisar, afundar, vai andar descalço. E aí lá tem um horário, porque das 10 da manhã até as 2 da tarde a gente não pode sair, porque a areia é muito quente. Porque fazia 40 graus lá é comum, na areia quente. E aí você vai conversar com algumas famílias daquele lugar, a maioria não sabe nem quem é Jesus. A maioria nunca ouviram falar, porque nunca, às vezes, ninguém foi lá falar. Nós encontramos com pessoas lá, uma mulher, Dona Maria das Dores, e a Mari e a Amanda estavam nessa experiência. E a Dona Maria das Dores, ela viveu uma realidade que ela enterrou os seus parentes, os seus familiares no quintal, porque pegava uma gripe e morria. Imagina, gente, você não tinha como ir para um lugar, você não tinha recursos lá, todo mundo vive de pesca, de como chama aquele siri? Não, eu esqueci, tem um nome, caranguejo. É que eu lembro do desenho lá, e quando a gente olha para isso, a realidade deles era essa. E ela, num lugar onde a maioria era homens, ela foi estuprada várias vezes, ela viveu uma realidade difícil, mas ela tinha que cuidar dos filhos dela. E aí nós chegamos na casa dela, ela olhou para a gente e falou: pastor, ora para minha neta, ela está triste, está angustiada, ela está lá triste, está em depressão, deve estar em depressão. E aí a gente perguntou: Dona Maria, o que aconteceu com a sua neta? O marido dela morreu ontem, derrama aí no quintal. Mas ela não pode ficar assim, a vida tem que continuar. E ela não estava falando aquilo por mal, é que ela tinha vivido tantas coisas, que a dificuldade que ela estava vendo a sobrinha, a neta dela passar, era uma das milhares que ela já viveu naquele lugar. Quando a gente olha outras situações, eu fiquei impactado com um menino, José Alexandre. Ele é autista, e ele tem um problema no olho, então ele não enxerga quase nada, não tem óculos. E eles precisavam levantar 20 mil reais para que ele pudesse ir até Teresina, porque o único lugar que existia uma possibilidade dele fazer um exame de vista era em Teresina. Por quê? Porque ele é autista, ele não consegue ficar parado, ele tem medo de qualquer coisa que chegue perto dele. Então a única forma de fazer exame, ele precisaria passar por anestesista, e aí depois do anestesista, anestesiado, ele teria que passar por esse exame. E aquele menino de 13 anos de idade, fazem 13 anos, conseguimos agora esse ano levar ele, mas faziam 13 anos que ele nunca conseguia ter ido num médico, nunca conseguiu ir num médico para ser cuidado. Essa é a realidade que muitas pessoas estão vivendo. Se você seguir ou acompanhar alguns missionários nossos, Johnny e a Paty, que estão na Índia, e eles compartilharem um pouco das realidades. O Johnny foi fazer um projeto de futebol, agora na região do Himalaia, e ele se deparou com uma comunidade que nunca ouviu falar de cristão, de Bíblia, que não tem acesso à internet, que não tem acesso a uma rede social, que não tem acesso a uma televisão. E os dons que nós temos, eles servem para que nós cooperemos também com o avanço missionário. Porque a gente olha isso e fala: nossa, que distante da gente essa realidade. Em Cananéia, não sei quantos conhecem, Cananéia é uma praia do nosso estado de São Paulo, alguns 30 quilômetros mais ou menos, uma estrada de terra de Cananéia, tem uma base missionária lá da MEAP, que chama na base do Ariri, há 20 anos atrás. Aquela base missionária nunca tinha ouvido falar de Jesus. Se não fosse uma igreja como a nossa se levantar, criar uma base, chegar até aquele lugar, eles ainda até hoje continuariam nunca ouvindo falar de Jesus, porque eles são povos isolados. E às vezes nós olhamos para uma realidade dessa, e às vezes nós olhamos para amigos nossos, que às vezes até sabem quem é Jesus, até veem o Cristo ali em Amparo, falam: nossa, que bonito, é uma coisa legal, mas quem que é esse mesmo? E os dons, eles servem para que nós crescemos e em todo tempo também desenvolvemos a nossa vida, para que entendamos que em todo momento nós precisamos ser sacerdotes do Senhor. E aí, o mesmo Paulo, que prega lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele está pregando para essa igreja aqui em Éfeso. E presta atenção na oração que ele faz para a igreja em Éfeso. Ele está orando para essa igreja, e ele fala: olha, por essa razão,
ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe toda a família nos céus e na terra, e oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito. E a primeira oração de Paulo, ou a oração que nós vemos aqui nesse texto, é uma oração para que eles fossem fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Provavelmente Paulo entendia e tinha consciência de que a vida cristã muitas vezes vai nos desafiar a passarmos por muitas dificuldades. E ao orar por essa igreja, ele está dizendo: olha, eu não oro para que vocês sejam libertos ou que não passem por nenhuma dificuldade, porque Jesus disse isso. Jesus, ele ao dizer, ele fala: olha, eu orei ao Pai e vocês passarão por dificuldade, mas eu não orei para que vocês sejam libertos das dificuldades, mas para que vocês sejam e se mantenham firmes. E Paulo, ao olhar esse contexto para essa igreja, ele está orando, ele está falando: olha, o nosso Deus, Ele é rico em graça, em vida, em poder, em alegria. E Ele ora para que essa igreja também seja cheia desse poder por meio do Espírito Santo. O quanto muitas vezes nós não temos desfrutado desse poder do Senhor. E ao continuar, Ele continua dizendo: e também para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E para que vocês, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quando Paulo ora, numa primeira perspectiva, ele diz: olha, eu oro para que vocês sejam cheios do poder de Deus, porque nós precisamos, nós enfrentamos lutas, dificuldades, crises, e muitas vezes eu vejo muitos cristãos querendo enfrentar as suas lutas, dificuldades na força do seu próprio braço. E aí, como cantamos no hino Castelo Forte, nós precisamos entender isso, que a nossa força, ela nada faz. Sozinhos estaremos perdidos, porque eu não sei quantos de vocês já tentaram viver a sua vida na sua própria força, na sua própria consciência, e normalmente o que sempre acontece é que nós batemos de frente com alguns desafios, nós batemos de frente com alguns muros que nós não conseguimos transpor, nós lidamos com algumas dificuldades que na nossa força nós não temos como lidar ou vencer. Às vezes nós lidamos com doença, às vezes nós lidamos com a morte, às vezes nós lidamos com as crises financeiras, às vezes nós lidamos com as crises nos ambientes familiares. E nós chegamos no ambiente de tentar fazer tudo e não dá certo. E aí Jesus nos ensina, e Paulo, ele ora para aquela igreja, ele fala: eu oro para que vocês sejam cheios do poder de Deus, por meio do Espírito Santo, porque no seu poder, viver a vida não será possível. E aí, quando eu olho para o meu TCC que eu fiz lá em 2019, eu pesquisava sobre o índice de suicídio no Brasil, e no suicídio no Brasil, nos dados que nós tínhamos naquela época, morriam 37 pessoas por dia no Brasil. No Japão, que era o maior índice, né, o líder desse ranking, morriam 85 pessoas por dia naquele país. E é interessante você olhar o perfil das pessoas que morriam. O perfil das pessoas que cometiam suicídio eram pessoas bem de vida, em sua grande maioria. Eram pessoas com bons salários. Eram pessoas que normalmente se olhavam para eles tinham boas vidas. Eles tinham muitas vezes tudo que muitos de nós almejamos no ambiente financeiro. Mas eles não conseguiam ser satisfeitos com nada. Então ficavam sofrendo com depressão, com excesso de passado, ficavam sofrendo com doenças psicossomáticas, ou ficavam sofrendo com ansiedade, e aí acabava ou por conta da depressão se suicidando, ou tentando suicídio por algumas vezes, ou por conta da ansiedade. Tem alguns autores que vão falar sobre a ansiedade suicida.
eles acabavam por cair nesse ambiente de suicídio. E ao olhar para essa realidade, uma das coisas que claramente você consegue enxergar olhando os dados é que as pessoas não conseguem viver a sua vida na sua própria força. O que as pessoas não conseguem ser satisfeitas de verdade, andando na sua própria força. E o convite de Paulo, ao orar por aquela igreja, dizer: olha, eu já entendi para a minha vida, mas eu oro por vocês, para que vocês sejam cheios desse poder, porque sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo que habita em nós, nós não conseguiremos. Mas ele não ora somente assim, ele ainda continua, ele fala: olha, vocês precisam conhecer do amor de Deus e serem cheios dessa plenitude. Por isso que no verso 17 ele ora e fala: eu oro para que Cristo habite no coração de vocês. E muitas vezes nós, ao olharmos a nossa vida, nós enxergamos que Jesus talvez seja um conhecido nosso. Talvez Jesus seja um cara legal, que pode nos dar algumas coisas, que de vez em quando nós pedimos algumas coisas, que de vez em quando nós oramos, falamos: Jesus, ó, estou precisando, deu B.O. em alguma coisa, deu ruim aqui, minha família não está boa, meu trabalho não está bom, gastei mais do que devia, ou vivi alguma dificuldade. Talvez essa seja a sua crise. E aí quando nós olhamos para essa realidade, o apóstolo está dizendo: eu oro também para que o Espírito habite em vocês. E ele usa dois verbos muito fortes. Ele diz: olha, para que, de modo que estejam arraigados e alicerçados neste amor de Cristo. Jesus não pode ser para nós uma programação de domingo. Jesus não pode ser para nós uma programação onde nós vemos na igreja, onde nós abrimos a Bíblia, onde nós dizemos: Jesus, que legal, nós cantamos para Ele, que bênção, aleluia, glória a Deus. Aí nós saímos daqui, deixamos Ele aqui na igreja, domingo que vem nós te encontramos, Jesus. Jesus não pode ser um ambiente de final de semana para nós, mas Ele precisa ser aquilo que alicerça e que nos finque raiz na nossa vida. E quando Paulo ora para a igreja, ele fala: olha, vocês precisam disso, vocês precisam estar arraigados e alicerçados neste amor, porque senão, no verso 18 ele diz: para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer do amor de Cristo que excede todo conhecimento, e para que vocês sejam cheios dessa plenitude. Como vocês têm sido ensinados há algum tempo neste lugar, nós precisamos entender que nós precisamos do poder de Deus por meio do Espírito Santo, mas nós precisamos estar alicerçados em Jesus, que é o autor e consumador de tudo que fazemos aqui. Se Jesus for retirado deste lugar, se o nome de Jesus for retirado deste lugar, não adianta a gente se reunir neste lugar. Se Jesus for retirado da sua vida, do seu cotidiano, do seu dia a dia, não adianta você estar aqui. Porque você irá perder do seu tempo, que é precioso. Mas no entendimento da palavra de Deus, nós precisamos entender que Jesus precisa habitar em nós. E aí Paulo, ao usar essa dinâmica, ele diz: olha, vocês precisam estar arraigados, alicerçados, para que vocês possam conhecer a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, para que vocês em todo tempo possam desenvolver a sua vida. E aí, nós voltamos na semana passada, na perspectiva de que muitas vezes nós cristãos, vivendo as nossas vidas, os nossos cotidianos, os nossos ambientes, lidando com as nossas batalhas diárias, lidando com os nossos desafios diários, nós não estamos vivendo uma vida arraigada, alicerçada em Jesus. Nós não estamos buscando nos relacionar com Ele, por isso nós não crescemos. Porque quando Paulo fala que nós precisamos conhecer do comprimento, da largura, da altura e da profundidade desse amor, ele está dizendo claramente para nós que nós não podemos ficar num ambiente raso nesse amor de Deus.
Porque se estivermos no raso, nesse amor, nós não conseguiremos enfrentar o dia a dia e nós não seremos bênção para nós mesmos, para os nossos irmãos e para o reino de Deus. Por isso, quando Paulo olha nessa perspectiva, ele diz: olha, vocês precisam estar alicerçados, arraigados em Deus. Porque senão qualquer coisa vai ficar te jogando de um lado para o outro. E o capítulo 4 termina com isso. Se você continuar lendo o texto, nós não lemos, mas no capítulo 4, Paulo, ele olha que nós precisamos disso, por quê? Para que nós não sejamos como alguns aí no mundo que vivem sobre qualquer vento de doutrina e saem pulando de um lado para o outro, não se alicerçam, não estão fincados em Cristo. E quando nós olhamos para essa perspectiva, Paulo, ele olha para aquela igreja e ele fala: olha, eu oro para que vocês sejam cheios do poder, e eu olho para que vocês tenham a plenitude do amor de Deus. E aí, no começo do capítulo 4, ele nos desafia a vivermos de uma forma diferente. No começo do capítulo 4, ele diz: olha, como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E aí, se nós terminássemos o culto ou a pregação nesse versículo, nós falamos: beleza, entendi. Eu preciso do poder de Deus, eu preciso orar para que eu tenha o poder de Deus, para que os meus irmãos tenham o poder de Deus, para que a minha igreja tenha o poder de Deus. Eu preciso orar também para que os meus irmãos sejam alicerçados, arraigados em Deus, sejam firmes em Deus, vivam essa vida. E eu preciso viver de uma maneira digna. Mas tá bom, se eu tiver o poder e o amor de Deus, está tudo certo, eu vou viver de forma digna, eu vou ser uma boa pessoa. E aí nós iríamos para casa com essa perspectiva. Mas aí Paulo nos faz pensar sobre algumas coisas que às vezes nos custam muito. No versículo 2, coloca para a gente, Bia. Primeiramente ele diz: sejam, ou com toda a humildade e mansidão. Então, quando ele está dizendo para a gente viver de maneira digna, primeiramente, ele está falando para a gente ser humilde e manso. E aí, na minha versão, vai estar dizendo para que nós sejamos dóceis. Meu Deus do céu, que complicado ser dócil no século 21. Que às vezes o que a gente mais quer é matar alguém. Às vezes nós queremos o poder de Deus e ganhamos esse poder e nós queremos atacar o nosso irmão. Por quê? Porque é difícil, gente, ser humilde e dócil. É difícil ser humilde e manso. É difícil lidar, às vezes, com pessoas que tentam e atrapalham e mexem com a nossa paz. Mas Paulo, ao dizer que nós devemos viver de maneira digna da nossa vocação, ele diz: olha, essa vocação ela tem um padrão, ela tem prerrogativas, ela tem algumas coisas que nós precisamos fazer, e a primeira delas, nós precisamos ser humildes e mansos. Nós precisamos ser capazes de, às vezes, reconhecer o nosso erro, porque muitas vezes, gente, nós não reconhecemos que nós estamos errados. Muitas vezes nós não reconhecemos nosso erro. Uma das coisas, uma frase que uma vez virou um Reels da internet e do Instagram, virou uma frase que me chamou muita atenção. Ele fala: olha, as 5 palavras mais difíceis de serem ditas. E aí ele escreveu alguns palavrões lá, algumas coisas em russo e não sei o que lá. Escreveu algumas palavras muito difíceis. E 4 delas eram essas palavras. E a 4ª palavra é: eu errei. Ou a 5ª palavra era: eu errei. Quantas vezes nós não temos a capacidade de reconhecer o nosso erro? De chegar em algum irmão, em algum amigo, ou em algum familiar, ou no nosso cônjuge, ou em pessoas que convivem com a gente no nosso trabalho, dizer: olha, eu errei. Não queria, mas errei. Está doendo às vezes dói para a gente até pedir desculpa, perdão para as pessoas, mas nós precisamos aprender a ser humildes. E nós precisamos aprender a viver em mansidão. Porque é um do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5,17, Paulo vai falar sobre isso. Um dos frutos do Espírito é a mansidão. Mas às vezes nós somos ásperos e não mansos.
Às vezes nós somos reativos e não mansos. Às vezes nós queremos atacar quando fazem algo com a gente e não sabemos viver em mansidão. E aí Paulo, ao dizer, ele fala, olha, existe uma vida digna que nós precisamos viver. E a vida digna começa com a humildade e mansidão. Com sabermos reconhecermos a nossa limitação e sabermos controlar o nosso gênio. Sabermos controlar o nosso ímpeto. E ao dizer isso, ele continua, ele diz, olha, sejam pacientes. Meu Deus do céu, como nós temos crise em ser pacientes. E às vezes nós somos impacientes até mesmo com Deus. Nós pedimos uma coisa para Deus e a coisa demora um pouquinho, passa de um mês e fala, Deus, o Senhor não me ama, eu tenho certeza que se me amasse, eu tinha recebido no mesmo instante. Mas muitas vezes nós lidamos com a nossa vida dessa mesma forma. Às vezes nós não sabemos ser pacientes com o tempo da vida das pessoas. Às vezes nós não sabemos ser pacientes em lidar com o dia a dia das pessoas. Em lidar com as nossas crises e termos paz, termos a paciência, um ânimo longo para aguentarmos algumas coisas. E aí ele usa um verbo muito interessante no final dessa parte. Ele diz, suportando uns aos outros em amor. Tinha um casal, converti na igreja em Bernardes, em Presidente Bernardes, quando eu tinha 15 anos de idade. E tinha um casal que era da minha igreja, eles eram do meu grupo, a gente orava junto sempre. E eles faziam a brincadeira. Ele fala, aí Vinícius, essa daí, ó, é a cruz que eu estou carregando, eu estou suportando. A Bíblia manda suportar em amor, eu estou suportando. E aí a menina falava, aí ó, esse daí é a cruz que Deus mandou eu suportar, eu estou carregando a minha cruz. Mas como eu já falei para algumas vezes aqui para os irmãos, suporte na Bíblia não tem a ver com isso, não é você aguentar o seu irmão. Mas suporte na Bíblia, no grego, que foi escrito a palavra de Deus, ele tem a ver com o ambiente, ou algo que se aproxima mais com aquilo. É a dinâmica de uma catapulta. Eu não sei quantos já assistiram filmes antigos de guerra, e você colocava uma pedra muito grande, e a pedra, ela suportava aquele peso e impulsionava para que aquela pedra pudesse cumprir a sua função e o seu objetivo. E muitas vezes na igreja nós não temos a paciência de segurarmos o nosso irmão e temos a capacidade também de algumas vezes soltarmos eles para que eles possam cumprir os seus objetivos, cumprir os propósitos de Deus para eles. Porque nós achamos que suportar é simplesmente aguentar. Então a gente fala, não, vamos aguentando o nosso irmão, Jesus vai voltar logo, né? Vai dar tudo certo. Por enquanto isso, vamos aguentando. Nós não entendemos que quando Paulo está dizendo para aquela igreja, está dizendo, olha, você precisa aprender a ser o suporte para o seu irmão. Mas que você seja um suporte que o impulsione para que ele possa cumprir o propósito de Deus. A igreja não é um lugar simplesmente para que a gente seja suportado e ache descanso. Mas a igreja é um ambiente onde a gente precisa entender que quando entramos aqui, quando chegamos na casa de Deus, quando entendemos o nosso propósito, o propósito que Deus nos chamou, nós somos dispensados todo final do culto com a missão e enviados para cumprir o nosso propósito na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Mas muitas vezes nós acabamos sofrendo diversas coisas porque nós nos acostumamos a vir neste ambiente simplesmente para sermos alimentados. E não para sermos cuidados, alimentados, tratados, abençoados, compartilharmos a graça, para que agora também possamos compartilhar do amor de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. E Paulo, quando ele vai falar sobre essa vida digna que nós precisamos viver, ele nos faz pensar sobre como essa vida digna às vezes custa. Quantos de nós, para mantermos a mansidão, a paciência, para mantermos a humildade, nós não precisamos engolir algumas coisas? Quantos de nós não precisamos às vezes suportar algumas coisas que as pessoas do mundo fazem com a gente, que as pessoas do nosso cotidiano fazem com a gente, que às vezes os nossos familiares fazem com a gente? Às vezes pessoas ao nosso redor fazem com a gente.
Mas a perspectiva que Paulo traz para nós é que nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos estar arraigados, alicerçados no amor de Deus, porque senão será impossível viver uma vida digna. Será impossível nós vivermos uma vida que glorifique ao Senhor. Será impossível vivermos uma vida que verdadeiramente desfrute tudo que Deus tem para nós. E quando nós lemos a palavra de Deus, Deus tem coisas extraordinárias para nós. Mas coisas que muitas vezes nós não desfrutamos, porque nós não amadurecemos do amor de Deus e no poder do Senhor, para que nós possamos manifestar a vida digna que nós precisamos ter em Deus. E ao pensarmos nessa perspectiva, Paulo nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Paulo faz a gente olhar para dentro da nossa própria pequenez, ou para dentro das nossas próprias crises, e nos perguntar: será que nós temos vivido de maneira digna com o dom que nós recebemos? Será que nós temos conseguido desfrutar desse dom que Deus entregou para nós de uma maneira que Ele edifique o corpo de Cristo, que Ele edifique a igreja, que Ele edifique a minha casa, que eu seja edificada, que o reino de Deus seja espalhado nessa cidade? Ou será que nós temos guardado o nosso talento e o nosso dom para nós mesmos? Ou será que a vida digna que Paulo tem nos convocado a viver, que a palavra de Deus nos convoca a viver, será que ela tem ficado simplesmente em sermos dignos aqui dentro? Em sermos dignos no momento do culto. E, gente, ser digno no momento do culto é fácil. Ser uma pessoa mansa, humilde, não tem ninguém te perturbando neste lugar. Pensa comigo, não tem ninguém te pegando no seu calcanhar de Aquiles. Não tem ninguém fazendo algo que te ofenda nesse lugar. Mas o maior desafio da nossa vida é a gente sair daqui, e às vezes nós vamos ter que ir para a nossa casa, às vezes com familiares que não professam o nome do Senhor e que às vezes são complicados. Ou às vezes nós enfrentaremos a segunda-feira pela manhã, e aí enfrentaremos aquele irmão que, meu Deus do céu, parece que acordou para perturbar a nossa vida. Parece que saiu da cama para tirar a gente do centro. Talvez nós lidaremos nessa semana com doenças na nossa família, com sofrimentos, com luto, com diversas coisas, natural do ser humano, porque nós passamos por isso. Mas a pergunta que a palavra de Deus faz para nós é: será que nós temos recebido dos talentos que o Senhor nos entrega, dos dons, das ferramentas, e nós temos desfrutado ela na presença do Senhor? Nós temos desfrutado ela com esse desejo de crescermos no amor de Deus, porque se nós não crescermos neste amor, nós não temos capacidade de amar a humanidade, porque só vivendo o amor de Deus é que nós teremos a real capacidade para amar as pessoas difíceis desse mundo. Se não formos cheios deste amor de Deus, nós vamos em algum momento acabar por ofendendo as pessoas, acabar por fazendo crises ainda maiores, porque o amor de Deus precisa estar em nós. E se nós não tivermos o poder de Deus, talvez nós cheguemos no nosso dia, talvez nós cheguemos no nosso amanhã sem a força necessária para lidar com o nosso dia, os desafios do nosso dia. E aí, na semana que vem, se você voltar para esse ambiente, na terça, na quinta, no domingo, ou em qualquer outro lugar, talvez você chegue de novo na igreja e fale: nossa, eu estou derrotado, estou cansado, minha semana foi uma tormenta, minha semana foi uma luta, minha semana foi, meu Deus do céu. Gente, não tem problema a gente se cansar com o nosso dia, é até natural, nós somos seres humanos. Mas o problema é quando nós nos cansamos com coisas que nós não deveríamos nos cansar, porque a palavra de Deus diz:
no texto de Isaías 40, que os jovens podem se cansar, se fadigar, sofrer algumas coisas mais, podem sofrer no seu corpo, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua vida, voarão, saltarão e continuarão prosseguindo. Mas a grande crise é que às vezes nós não lemos na palavra de Deus, ou não olhamos na palavra de Deus, que nós deveríamos viver de glória em glória, crescendo no Senhor, desfrutando dos milagres de Deus, do cuidado de Deus, do poder do Senhor, da vida do Senhor. E às vezes você chegará aqui semana que vem, querendo ser impulsionado, impactado por pessoas que estão e buscaram ao Senhor durante essa semana, desfrutaram do amor de Deus, e aí você fala, nossa, estou revigorado. Talvez você saia de novo, depois de mais um domingo, e viva mais uma semana distante do Senhor, viva mais uma semana longe do Senhor, viva mais uma semana longe do amor de Deus, sem conhecimento do seu propósito, do seu significado, sem satisfação em Deus. Eu quero te encerrar lembrando sobre história que aconteceu na minha própria vida. Eu já contei para alguns irmãos. Eu, na minha adolescência, cresci numa casa muito complicada. Meus pais se separaram na minha adolescência, uma família toda destruída. E com 15 anos de idade, eu, depois de ficar várias vezes na sarjeta, aí dos 12 aos 15 anos na sarjeta, nas ruas, porque eu bebia demais, tinha problema com alcoolismo. Com 15 anos de idade, e ao mesmo tempo, vivendo tudo isso, eu era um ótimo jogador, jogava em alguns clubes e gostavam de mim, mas eu, muitos jogos, joguei bêbado. Com 15 anos de idade, eu me converto, peço perdão para o meu pai, a realidade da minha casa muda. Os meus pais, depois de 6 anos separados, eles casaram novamente, hoje cuidam de casais, hoje vivem uma realidade totalmente diferente. Mas naquele ambiente, depois dos 15 anos, depois da minha conversão, eu fui ficando em crise com algumas coisas, porque eu tinha recebido um chamado de Deus pastoral. E eu falava, Deus, eu quero jogar futebol, velho. Quero ter dinheiro. Eu olhava para a minha realidade da minha casa. Eu com 12 anos de idade, eu ganhava 8 vezes mais do que o meu irmão que tinha 18. E eu falava, Deus, é isso que eu quero para minha vida. Porque minha família é pobre. Eu cresci numa realidade onde os meus pais, por muitas das vezes, comiam ou não comiam a mistura para dar para os filhos, porque eles não tinham para comprar para eles também. Ou por muitas vezes eu via meu pai comendo mandioca com farinha, ele falava, nossa, que gostoso isso aqui, mas ele estava mentindo. Ele falava que estava gostoso só para a gente não ficar chateado, querer dar da parte da nossa mistura para ele também. E aí quando a gente olhava para isso, quando começo a viver nessa perspectiva, eu falei, Deus, isso vai mudar a vida da minha família. E aí com 18 anos, um bom contrato, uma boa vida, um bom ambiente. Uma das frases que Deus falou para mim naquele tempo, marcou minha vida, que ele disse, Vinícius, você pode ir, mas você nunca mais vai ser aquilo que eu te chamei para ser. E aquilo me marca muito, porque naquele ambiente eu com toda certeza seria mais um dos jovens que chegaram nos 30 anos sem significado, sem propósito, sem satisfação na vida. Porque é assim que alguns dos meus amigos me conversavam, e depois nós conversando, tinha um amigo meu, e depois de muito tempo nós nos encontramos em Bernardes, ele era da mesma cidade que eu, hoje ele está no Grêmio, mas jogou no Palmeiras, no Corinthians, João Pedro. E eu lembro que com 23 anos de idade ele estava se separando da esposa. Tinha casado fazia 1 ano. E aí nas nossas conversas, ele falava, olha, e eu já estava no seminário, já estava na teologia, ele falava, olha, eu tenho muito dinheiro, porque ele ganhava muito bem, mas eu não tenho alegria nenhuma em estar fazendo isso, nem alegria nenhuma em estar com a minha esposa. E aí depois de muitas conversas, eu indiquei alguns amigos nossos que estavam fazendo grupos de oração, grupos de ajuda, de ensino, e aí ele foi. E hoje se converteu, e hoje ele está com uma filhinha linda, com uma outra realidade, com uma nova vida, com uma outra perspectiva. Mas quando Deus declarou aquela frase no meu coração, eu que não tinha significado e propósito, eu me rendi ao Senhor e falei, Deus, está bom, eu entendo, Senhor, eu vou viver isso. E uma das maiores satisfações que eu tenho, depois de 9 anos, já se passaram aí quase 10 anos dessa história, pouco mais, quase 12 anos dessa história, estou ficando velho, desculpa pela erro de data,
quase 12 anos dessa história, eu olho para trás e eu vejo que a minha vida poderia ser uma desgraça, totalmente fora da graça de Deus. Mas ao olhar para a palavra de Deus e ao entender o que Paulo está dizendo, ele está dizendo, olha, você precisa entender que no amor de Deus e com o poder de Deus, você viverá uma vida digna, e a vida digna talvez vai te fazer escolher coisas difíceis no seu dia a dia. Mas ainda assim serão coisas que satisfarão a sua vida. Hoje, durante a tarde, nós fomos visitar a casa, junto com a Mari, a casa da Dona Zélia. E domingo à tarde, depois de fazer um monte de coisa de manhã, tinha um monte de coisa para arrumar em casa, a Mari marcou, a gente foi lá. Gente, é muito bom viver no centro da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Mas o duro é que muitas vezes nós lutamos a nossa vida, fazemos tantas coisas, e nós não nos dispomos para viver de maneira digna da vocação que nós recebemos no Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para que você não saia deste lugar tendo que voltar na semana que vem cansado novamente, em crise novamente, porque essa semana não deu nada certo, ou aquilo que você achou que estava tudo certo, deu tudo errado. E aí você se cansou, você se frustrou, você não buscou Deus, você não teve tempo para orar, você não teve tempo para buscar ao Senhor. E aí na semana que vem, talvez você me escute falando novamente, dizendo, olha, você precisa buscar a Deus. Está faltando para você, talvez não é dinheiro, talvez não é tranquilidade, não é um sonho, não é um propósito. O que está faltando para você é Jesus, que preenche o nosso coração e que enche a nossa vida de plenitude, de significado, de satisfação em Deus. Está nos faltando por muitas vezes é buscarmos ao Senhor, que tem poder e é o único que tem poder para mudar a nossa realidade, para mudar a realidade da nossa casa, para mudar a realidade do lugar onde a gente trabalha. Mas muitas vezes nós só nos cansamos durante a semana, nós não buscamos na fonte de tudo que nós precisamos. Nós não desenvolvemos um relacionamento com esse amor de Deus que tem que preencher a nossa alma, e com o poder de Deus que nos dá força para lidar com o nosso dia a dia. E eu quero orar por vocês, meus irmãos, para que você possa, nesse momento, verdadeiramente desfrutar dessa graça. Eu quero te convidar você a fechar os seus olhos. E se você entende que talvez em sua vida tenha sido esse ambiente de cansaço, de dificuldade, de crise, eu quero te convidar você a colocar a mão no seu coração. Se você se sente nesse ambiente sobrecarregado, talvez você chegou neste lugar e às vezes a vida não foi boa contigo nesses últimos tempos. Talvez as dificuldades, as crises pegaram você de uma forma que você chegou neste lugar desanimado, desesperançado, querendo desistir. Eu quero te convidar você a pôr mesmo a mão no teu coração e apresentar as suas dores ao Senhor. Porque o Senhor é quem sonda as nossas vidas, os nossos corações, e quem nos enche da graça de Deus. E eu quero orar por você neste tempo. Pai, nós, como sua igreja, Senhor, eu quero junto com os meus irmãos e irmãs, clamar para que teu Espírito Santo, para que o amor de Jesus possa habitar no coração dos meus irmãos e irmãs, Pai. Pai, muitas vezes os meus irmãos e irmãs têm sofrido muitas coisas, muitas crises, muitas dificuldades, e às vezes eles chegaram neste lugar com o coração angustiado. Às vezes eles chegaram neste lugar sem ter uma direção, sem ter um significado, sem ter satisfação no Senhor. E às vezes as crises que eles possam estar passando são crises que têm os feito desistir a vida, ou têm feito com que os meus irmãos e irmãs pensem em abandonar sonhos, projetos, propósitos que o Senhor colocou para eles. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, para que o teu Espírito Santo, com
poder e graça possa inundar a vida de cada um dos meus irmãos. E Pai, eu quero clamar também para que o Espírito Santo de Deus, por meio da graça, faça com que Jesus possa habitar na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Para que eles possam ser arraigados, alicerçados no amor de Deus, viverem dessa plenitude que nós só encontramos em Ti, Pai. Por isso eu quero clamar, Espírito Santo, inunda os nossos corações com a Sua graça e nos faça sair deste ambiente cheio do Teu Espírito Santo, cheio da Tua glória, cheio do amor do Senhor. Inunda-nos com o Teu amor, Pai. E não nos abandone em nenhum momento, porque nós sabemos que o Senhor não nos abandona. Mas que nos desafios que teremos amanhã, que nos desafios que teremos durante essa semana, que nas lutas que tivermos durante essa semana, Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos inundar com graça, com vida, com poder do Senhor, Pai. E que em todo tempo, Jesus, o amor do Senhor, a graça do Senhor e a vida do Senhor possa renovar as nossas forças, para que a nossa semana seja uma semana de bênção, de satisfação, para que nós possamos chegar no próximo domingo, nos domingos que virão, declarando que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado força, tem derramado do seu amor, e nós estamos vivendo uma vida digna do Senhor, Pai. Eu agradeço ao Senhor, porque eu sei, Deus, que o Senhor tem tocado os corações, e eu sei que a sua vida ministrará e continuará ministrando neles, Pai. Eu quero clamar neste tempo, que em nome de Jesus, o Senhor possa guardar tudo que ainda fizermos, e tudo aquilo que ainda estivermos que fazer durante a nossa semana, Pai. Abençoa-nos com a sua graça, com o seu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E amém. Amém, meus irmãos. Os avisos da nossa semana, terça-feira, nós temos a nossa reunião de oração. E tem sido um tempo extraordinário. Se você não tem vindo, tem perdido essa oportunidade do Senhor. Tem sido muito bom. Na quinta, nós temos o nosso estudo bíblico. E aí é um tempo onde nós aprendemos de Deus, onde nós desenvolvemos um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus. Nessa semana, nós começamos a estudar sobre o perigo das murmurações. E, gente, que estudo maravilhoso, que tempo bom que nós tivemos, enquanto nós podemos aprender sobre a diferença de um lamento, a diferença de uma murmuração, quantas vezes nós podemos identificar na nossa vida que às vezes nós murmuramos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia fala que Deus não deseja que nós murmuremos, mas que Deus deseja que quando passamos dificuldade, nós aprendamos a lamentar, que é totalmente diferente. Então, se você não tem estado conosco, é um convite que você possa estar conosco também nesse tempo. Tem sido um tempo abençoado, quinta-feira, às 8 da noite, de forma online, então é pelo Meet. Tem sido um tempo muito bom, você pode estar conosco. Se você não tiver o link, converse com alguns de nós colocamos no grupo, ou no boletim também tem essa possibilidade, e aí você pode estar conosco, receber o link e ser abençoado também por isso. E no domingo nós temos o nosso culto de celebração às 18 horas, o nosso discipulado que estava marcado para sexta agora foi remarcado para o dia 2, lá em Jaguariúna. Então se eu cheguei nessa sexta, na outra sexta teremos o nosso discipulado em Jaguariúna. Então, se você já pode se preparando, já guardando na sua agenda, é um tempo muito bom. Depois a gente compartilha de muitas coisas lá e tem sido uma bênção do Senhor estar naquele lugar. Então, já se prepare para estarmos juntos lá no dia 2, mas essa semana nós ainda temos muitas coisas para fazer e eu espero vocês novamente no próximo domingo. Então, se coloque de pé. Eu quero orar mais uma vez por vocês, meus irmãos. Da Ministério de Louvor para já estar aqui. E eu quero te convidar a orar mais uma vez comigo. Pai, obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado pela oportunidade que temos de celebrar ao Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de declarar e engrandecer ao Teu nome, Pai.
Mas nós queremos, como sua igreja, novamente clamar a Ti, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa nos inundar com a sua vida, com o seu amor, com a sua graça, e derramar sobre nós uma semana de paz, de vida, de alegria em todo o tempo, Jesus. Por isso, Deus, tira de todas aquelas crises que não são causadas ou que não são para o nosso crescimento, mas em nome de Jesus, Pai, que nós possamos viver as nossas vidas para proclamar e exaltar ao Teu nome, Jesus. E que a nossa semana seja uma semana de bênção, cheia do Teu Espírito Santo, do amor do Senhor sobre nós. Esse é o nosso desejo como igreja do Senhor, Pai. Amém. Recebemos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, e que a comunhão, a consolação, o andar diário e a vida que o Espírito Santo nos dá, possa estar e permanecer sobre a sua e sobre a minha vida, meu irmão. E que até nos encontrarmos novamente, essa paz, essa graça, esse amor possa guardar os nossos corações e mentes. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. E amém. Estenda a mão para esse irmão que está ao teu lado e declare isso sobre ele. Que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Estrada se abra à sua frente, Que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus devolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus devolva em seu amor a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Não esqueça de dar um abraço nesse irmão que está ao teu lado. E aí dá um abraço nele e já puxa ele para o nosso café, que tem ali um chazinho, ou então um chá até de camomila, que Deus possa te abençoar também. Deixa calminho.